Bom dia a todos. A abordagem que eu farei hoje, então, é sobre o sistema de indicações geográficas no Brasil, no contexto do projeto Diálogos Setoriais. Esse estudo, eu vou fazer, na verdade, uma breve abordagem com as conclusões e discussões que foram feitas, porque o estudo ele tem, enfim, inúmeras facetas, é um pouco longo e extenso, então a ideia é trazer aqui o nosso sistema, o que nós temos positivado hoje, o que nós podemos melhorar, as lacunas, os pontos positivos e pontos negativos dessa legislação. Então, essa abordagem integra uma das ações do projeto Diálogos Setoriais, que é a indicação geográfica, reconhecimento e divulgação. E os estudos foram, o primeiro, um comparativo de legislações entre União Europeia e Brasil sobre alguns eixos. Dividimos em 6 eixos que eu já vou referir. O estudo 2 é sobre as possibilidades de alteração nos documentos de registro, ou seja, as alterações dos cadernos após o registro, identificando não só nos parâmetros legais da União Europeia, mas também, em alguns casos práticos, o que seria importante para a nossa experiência e para a regulamentação que nós temos hoje. Os objetivos desses estudos, em primeiro lugar, foi qualificar, fornecer subsídios para os agentes públicos e privados que estão discutindo nesse momento a nossa revisão de normas, mas não só de normas, diretrizes e regulamentos, mas principalmente também de políticas de G, porque nós necessitamos mais do que uma revisão legislativa, algumas outras abordagens que também eu vou mencionar. E o estudo 2 também era promover e discutir internamente, né, os parâmetros de alteração nesses documentos pós-registro, e isso foi feito. Também vou mencionar com mais detalhes, e com a perspectiva de nós termos uma norma infralegal que possibilitasse essa alteração, já que a Lei 92/79 não faz essa previsão. O estudo 1, então, que traz esse sistema brasileiro, ele foi dividido em 6 eixos. O primeiro, conceitos e requisitos legais, nomes geográficos e não geográficos, a titularidade do direito de uso, cancelamento, controle e proteção jurídica. Vou fazer uma breve introdução apenas para que a gente possa compreender um pouquinho das diferenças entre o sistema de indicações geográficas na União Europeia e o sistema de indicações geográficas no Brasil. Não em termos de procedimentos, mas em termos de compilação de legislação. A União Europeia tem uma tradição e uma história muito rica na consolidação de indicações geográficas, e, com o decurso do tempo, eles tiveram também inúmeros aperfeiçoamentos da normativa deles. Assim como nós, apesar de um caminho bem mais curto, já sentimos necessidade e também estamos fazendo esse processo de aperfeiçoamento. Hoje, eles têm alguns regulamentos, além de outras normativas complementares que eu não vou citar aqui, e dividem essa regulamentação através ou de cadeias produtivas ou de produtos. Tem um regulamento de agroalimentares, que foi o ponto central da análise comparativa que foi feita, de vinhos, bebidas espirituosas, que passou por uma recente atualização, e produtos vitivinícolas aromatizados. Eu trouxe aqui apenas um rol exemplificativo de todas as questões que estão abarcadas dentro desta normativa, de uma forma exaustiva e detalhada, para que a gente possa começar a compreender algumas diferenças do nosso sistema. Lá dentro desses regulamentos, nós temos conceitos e requisitos de cada espécie de G, os elementos obrigatórios do caderno de normas que são diretamente compatíveis aos requisitos e aos conceitos de G e de DO, existe uma relação direta, o procedimento de registro, o procedimento e as possibilidades de alteração dos documentos de registro, as estruturas, a natureza, a função do controle das indicações geográficas, a proteção jurídica, cancelamento, enfim. É exemplificativo. Cada uma dessas questões estão exaustivamente explicadas e permitem, então, uma aplicação mais fácil. O nosso sistema de Gs no Brasil, ele tem como legislação marco a Lei de Propriedade Industrial, que veio, né, incorporar as nossas obrigações internacionais em relação ao TRIPS, em que pese nós não tenhamos a controvérsia se nós conseguimos incorporar todos os preceitos que tem no TRIPS ou não. Só que essa foi uma lei que regulou de uma forma bastante objetiva e enxuta as indicações geográficas. Nós temos lá pouco mais de meia dúzia de artigos que trazem todo o nosso referencial legislativo em relação às indicações geográficas. Por isso que, no momento de resolver determinados conflitos, nós temos que recorrer ao nosso arcabouço legislativo, que é muito maior. Nós temos que ir lá na Constituição Federal, por exemplo, que fala em concorrência leal.
nós temos que ir nas leis esparsas, no Código de Defesa do Consumidor, nos outros dispositivos da Lei 92/79, como a questão que regula a concorrência, na normativa do INPI, que, por própria competência legal, vai regular as condições de registro, enfim. Um exemplo bem simples. Se nós temos hoje uma utilização indevida de uma denominação protegida como indicação geográfica, nós temos lá os crimes regulados na Lei de Propriedade Industrial, mas ele não abarca todas as situações. Ele não abarca, por exemplo, o aproveitamento parasitário, não abarca, por exemplo, a questão da concorrência desleal, nesses dispositivos que regulam expressamente a indicação geográfica. Aí nós temos que nos recorrer ao quê? Do Código de Defesa do Consumidor, das leis de concorrência, do Código Civil, que fala a vedação do enriquecimento sem causa. Isso não significa que nós não tenhamos suporte legal para coibir essas ações, mas ela não está da mesma forma que na normativa europeia, elencada lá. São condutas proibidas contra as indicações geográficas. Usar IG assim, 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 usar isso, isso, sim. Lá está compilado de uma forma diferente. Nós temos essa proteção jurídica, mas aqui nós precisamos fazer um exercício de interpretação em vários dos nossos dispositivos legais. Uma outra questão importante é que a lei, a primeira questão a observar é que o fato do nosso legislador ter colocado as indicações geográficas dentro da Lei de Propriedade Industrial denota a ideia de que nós vamos tratar as indicações geográficas como um instituto da propriedade industrial em uma perspectiva privada, ainda que regule interesse coletivo. A segunda questão a ser observada é que, quando o preâmbulo, o artigo 2º da Lei de Propriedade Industrial diz como é que nós vamos fazer a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, ele diz que vai ser mediante repressão às falsas IGs. No caso das marcas, não é assim. No caso das marcas, efetua-se mediante a concessão do registro de marcas. Aqui nós já conseguimos compreender a diferença da intenção do legislador, a própria diferença da natureza jurídica do registro. Nós vamos reprimir as falsas indicações geográficas, quer exista uma indicação reconhecida e protegida ou não. E também isso talvez explique o fato de que nós temos, então, uma regulamentação mais objetiva, mais enxuta, não com todos os requisitos e procedimentos que envolvem esse processo de reconhecimento das indicações geográficas. Então, num primeiro momento, não que a União Europeia e que os Estados-membros não recorram à legislação de defesa do consumidor, da concorrência, da propriedade intelectual também, tanto a própria legislação dos seus Estados-membros. Mas aqui isso se faz necessário de uma forma mais significativa pelo fato de nós não termos regulado todas essas questões dentro da LPI, nos artigos específicos referentes às indicações geográficas. Bom, falando então sobre os eixos que foram abordados nesse estudo, o primeiro é conceitos e requisitos legais. Eu reputo esse como sendo o eixo central e mais importante. Por quê? Porque nós sabermos que signo nós temos, como eles são protegidos e quais são os seus requisitos, eles nos permitem regular as demais questões que envolvem as indicações geográficas. É a partir daqui que nós sabemos que signo nós temos, qual é o vínculo com o meio geográfico que nós exigimos, e, a partir disso, o que nós precisamos comprovar. No momento em que nós temos clareza em relação a isso, nós vamos poder identificar quem é que pode usar ou não pode usar. Nós vamos poder identificar o que se controla, o que não se controla. Nós vamos poder identificar o que pode ser alterado, o que não pode ser alterado. Todas as demais questões que o estudo abordou, elas partem desta aqui, do conceito. A lei brasileira optou por dividir a indicação geográfica ou classificá-la em indicação de procedência e denominação de origem. A denominação de origem tem um vínculo mais objetivo, conceito que todos conhecem, uma qualidade, uma característica que se deve essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, né, incluindo fatores naturais e humanos. E que guarda uma similitude bem forte com a denominação de origem da União Europeia. Ela tem mais simetrias do que assimetrias, podemos assim dizer, né? Apesar de que ela não tem a mesma regulamentação, por exemplo, em relação às fases de produção, mas podemos inferir isso do seu conceito. A indicação de procedência, o que nós temos aqui, é que ela é aquele nome geográfico do local que se tornou conhecido como centro de produção, extração ou fabricação de determinado produto ou serviço. A natureza tutelada aqui é um pouco diferente. Nós não temos especificado nem na IP, nem na DO, quais são os requisitos específicos de cada uma delas, quais são as fases que tem que se dar dentro da área de produção, se tem que ter ou não tem que ter
o caderno de normas. Isso não está expresso na lei. O fato de não estar expresso na lei não significa que nós não tenhamos respaldo legal a partir deste conceito para interpretar. Mas qual é a questão aqui? Nós precisamos inferir e interpretar, a partir dos conceitos legais, quais são os requisitos existentes em cada uma delas. O que é que nós podemos exigir? Nós podemos exigir um caderno, quais são os limites desse caderno? Quem é titular de uso? Será que é só o que está lá no artigo 182, que os produtores estejam estabelecidos no local? Ou nós podemos exigir mais coisas em relação ao conceito? Sim, eu creio que sim. Só que o fato de nós não termos regulado isso expressamente na legislação faz com que a IN tenha que vir resolver isso e trazer estes requisitos a partir de uma interpretação e de uma inferência. Que existe possibilidade, existe fundamento legal, mas seria um processo muito mais tranquilo se nós tivéssemos colocado isso com mais clareza na legislação. A indicação de procedência e a indicação geográfica da União Europeia, por sua vez, elas têm algumas assimetrias mais significativas do que em relação à denominação de origem, né? Nós temos conceitos e requisitos um pouco diferentes, e eu abordo isso no estudo, analisando algumas questões que são importantes ou não para nós. Mas a primeira observação que eu quero fazer é que, independente do conceito dos nossos signos, seria útil que nós regulássemos na nossa legislação todos esses itens, esses critérios, para que facilitasse esse processo e não permitisse apenas uma inferência ou uma interpretação. A segunda questão, que não se trata de regulamentação, é nós pensarmos se nós queremos. Nós precisamos regulamentar ou se nós precisamos rever os nossos conceitos, né? Essa é uma outra pergunta, e que o estudo traz alguns elementos que permitem embasar essa discussão. Mas essa não é uma discussão jurídica. Identificar se a IP atende aquilo que nós queremos enquanto signo, se ela está sendo apta para trazer o impacto que nós queremos no mercado, na organização dos produtores, essas são questões que precisam ser analisadas mais do que a compatibilidade entre P e IG. E é só o processo, né, esse olhar da nossa realidade aí dos últimos anos que vai nos permitir isso. E eu até me atrevo a dizer que, na prática, as nossas indicações de procedência elas têm se consolidado de uma forma mais rígida do que a nossa legislação. Elas vão além, o vínculo delas vai além do que exige a nossa legislação. E que isso denota uma preocupação de nós estabelecermos um vínculo mais objetivo com o meio, de nós priorizarmos um produto diferenciado. Então, a questão aqui que eu trago em relação ao conceito é que nós precisamos pensar, é uma regulamentação que nós precisamos ou é uma revisão que nós precisamos? Reitero, não só por uma questão de compatibilidade, que isso nós temos que ver se é importante ou não, mas também para ver o que se adequa melhor à nossa demanda e à nossa realidade. A segunda questão que foi abordada é a questão de nomenclatura, né? Qual é a denominação que nós podemos proteger? Em que pese a União Europeia tenha algumas diferenças nos seus regulamentos em relação à redação do que é uma indicação geográfica, ela não tem uma preocupação tão formal ou uma delimitação tão formal em que seja um nome geográfico. A ideia é que seja um elemento, né, uma denominação que indique que aquele produto é originário de um determinado local. Esse é o cerne. Aqui nós temos essa questão de nome geográfico, que foi um obstáculo durante algum tempo, mas nós também temos a possibilidade de ter uma interpretação mais ampliada, que teve numa nota técnica e hoje na atual IN, de nós não só ampliarmos essa adoção de nome geográfico para gentílico, denominações históricas, geográficas, tradicionais, mas também inserirmos o nome do produto ao lado. Por quê? Não só por uma necessidade de compatibilizar a legislação, mas porque essa já era uma demanda interna. Os nossos produtores já tinham essa necessidade de aliar o nome do seu produto à denominação protegida, um nome geográfico protegido, alguns nomes tradicionais ou gentílicos também, pelo qual, a região é conhecida, não fazia sentido nós termos que mudar o nome, já que ele era conhecido daquela forma, para atender ao critério legislativo. Isso tudo parte daquilo que eu falei anteriormente, né, de uma interpretação não só literal da lei, mas aquilo que a gente chama lá no direito de teleológica. A finalidade para a qual essa lei foi criada, qual era a intenção do legislador? Para que esse signo foi criado? Foi para identificar um lugar que se tornou conhecido? Bom, então vamos privilegiar o nome pelo qual ele se tornou conhecido, porque com certeza ele tem uma referência de origem geográfica. Então, são questões que nós já conseguimos melhorar, apesar de a nossa lei trazer uma ideia numa interpretação literal um pouco mais restritiva.
O terceiro aspecto foi a questão da titularidade e direito de uso da IG. Quem é que pode usar a IG? Quem é que é titular deste direito de uso, né? A nossa legislação traz a questão de que são habilitados ao uso, né, os produtores ou prestadores que estejam dentro da área geográfica determinada e, no caso da DO, que atendam aos requisitos de qualidade. A União Europeia fez isso de uma forma mais simples, até porque ela tem uma outra forma de normatizar isso que eu já referi. O direito de uso está vinculado ao cumprimento do caderno de normas, de especificações. Ponto. O caderno está diretamente relacionado aos requisitos do signo geográfico, que está diretamente relacionado à sua concepção, resolveu o problema. Aqui, como nós não temos esses requisitos definidos, nós não temos a exigência legal, eu digo legal, de um regulamento de uso. O regulamento de uso fica forte ainda depois de tanto tempo, né, mas, enfim, do caderno de normas. Nós precisamos, então, ter também uma visão ampliada. Será que esse é o único requisito que habilita o indivíduo, o fato de ele estar lá dentro? Não, né? É óbvio, é só você ver o contexto e fazer uma interpretação sistemática da legislação que você precisa identificar vários outros requisitos. Para começar, ele tem que estar produzindo a atividade característica da IG. Né? Não é lá plantar banana, onde tem uma IG de vinho, que eu estou lá dentro, estabelecido na área, que eu posso usar a IG. Né? É o produto característico. É obediência ao caderno de normas, será que nós podemos? Me parece isso bem claro na DO, será que na IP? Depende, na minha opinião. Depende do que traz esse caderno de normas. Se ele estabelece a descrição do produto e, principalmente, do processo de produção que levou, que ensejou o reconhecimento daquele local, me parece que seria uma violação aos direitos do consumidor se eu permitisse que o produto fosse feito de uma outra forma. Né? Então, nessa contextualização da lei, nós conseguimos inferir outros requisitos. A IN traz isso. Em que pese eu acredito que isso ainda está aberto, porque me parece que o direito de uso precisaria ser melhor regulado na lei, não pela via administrativa. Nós precisamos, essa é uma das partes da qual nós precisamos que a lei venha a regular. E aqui também uma questão que não é tão relevante, ou pelo menos eu acho que eles já ultrapassaram esta fase, a questão da titularidade pela associação. A associação é titular desse direito de uso, a associação é legitimada a requerer o registro. Isso é diferente de titularidade do direito de uso. Não há necessidade nem possibilidade de eu obrigar o produtor a ter um vínculo político com a associação. O vínculo dele é geográfico e com o cumprimento dos requisitos que estão no caderno e que ensejaram a proteção. Não um vínculo político com a associação. Então, essa também foi uma questão que eu entendo que não precisaria, mas, ao mesmo tempo, precisa estar expressa na nossa normativa para que nós não tenhamos essa confusão, ou seja, quem requer o registro faz na qualidade de substituto processual. Substituto processual é quem, em nome de alguém, requer alguns direitos, mas é em nome de alguém. Tá? Então, essa também é uma questão que não tem uma regulamentação exaustiva lá, até por já terem ultrapassado essa fase. Em relação ao controle das IGs, nós vemos que na União Europeia, as IGs integram uma política de qualidade dos alimentos e o controle é inerente a isso. Então, eles têm a exigência também. Passaram por uma fase de aperfeiçoamento e de evolução nos sistemas de controle, não foi do dia para a noite, né? Hoje eles têm um controle de terceira parte, com uma dupla função, que é não só verificar o cumprimento do caderno de especificações, mas também analisar no mercado se as denominações protegidas estão sendo utilizadas de forma devida ou não. Nós temos aqui um controle. Mais uma vez, a lei não expressamente estabelece isso. Nós precisamos, através de uma interpretação e de uma inferência, que me parece clara, mas precisamos interpretar e inferir, ou seja, se eu estou exigindo que estejam na área, que cumpram os requisitos, como é que eu vou saber? Nós precisamos de um controle. E isso já, a IN anterior já previa isso, né, um controle sobre o produto, um controle sobre os produtores. Será que nós podemos pensar em aplicar os parâmetros europeus para cá? Eu acho que isso não é nenhuma questão jurídica, é uma questão de análise da nossa realidade. Será que nossos produtores podem arcar com esse custo? Será que isto é relevante? Será que é isso que vai garantir o efetivo controle? Ou nós podemos manter essa nossa flexibilidade, porque nós temos mecanismos de controle que podem ser tão transparentes e seguros e eficientes e ganhar a confiança do consumidor sem que necessariamente sejam de terceira parte. A dupla função, será que o Estado tem condições de arcar com esse custo?
Eu vejo, acho que foi um estudo de 2018 ou 2017, que nem todos os Estados-membros da União Europeia conseguiram concretizar efetivamente essa dupla função. Alguns o estão fazendo por meio da sua política de segurança dos alimentos, para otimizar recursos. Então, nós até podemos fazer isso aqui através de outros atores, como, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, e através do papel do próprio produtor e do consumidor identificando isso. Né? É claro que seria uma estrutura estatal que vá lá e veja se as denominações são utilizadas de forma devida ou não, seria um ideal. Mas não me parece que isso seja, não por uma questão jurídica, mas por uma questão de realidade tão plausível e relevante para nós nesse momento. Mas, então, nós temos, sim, previstos nas instruções normativas o controle com o respaldo da legislação em que pese não tenha previsão expressa. Cancelamento do registro. Eu acho que esse é um dos aspectos em que nós temos menos compatibilidade, ou podemos, de uma forma assim, aproveitar o parâmetro europeu. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é ruim? Não. Porque a natureza jurídica do nosso registro é diferente da natureza jurídica do registro da indicação geográfica na União Europeia, que lá é constitutiva, a partir dali se constitui um direito. Nós temos um registro considerado, tido de natureza declaratória, ou seja, o INPI vai atestar uma situação de fato que já existe. Então, como é que eu posso regular e dizer que eu vou cancelar o registro porque ele não está sendo usado por 7 anos? Ele já está considerando uma situação fática que já existe, não é o registro que deu esse direito de utilização, então não é ele que pode tirar, né? Ou por vontade dos produtores, como prevê na União Europeia, nós não interesse dos produtores, solicitação dos produtores, nós não podemos fazer isso. Eu imagino como situação plausível aqui, para o cancelamento, quando se modifiquem as situações fáticas que ensejaram o registro. Por exemplo, nós não temos mais os mesmos fatores naturais ou fatores humanos que permitam que aquele produto tenha a mesma qualidade que ensejou a denominação de origem. Bom, então, nesse caso, mudou-se a situação fática, cancela o registro. Nem precisaria, mas em situações assim. Nós temos a previsão também da questão da fungibilidade do registro, da questão da migração. Sim, até para atender uma questão bem peculiar nossa no nosso processo de reconhecimento de Gs, né, de Gs que entendem que têm características de DO e são IP, uma situação um pouco diferente daquela previsão europeia de passar de DO para IG, quando não satisfaz mais os requisitos, nós estamos passando aqui de IP para DO, enfim, regulamos isso, mas não podemos estar alheios de que isso tem alguns desafios jurídicos que podem vir a ser judicializados, né? Frente à natureza do nosso registro, frente ao direito dos produtores, enfim. Nós estamos regulando para tentar resolver uma situação que precisa dessa efetiva solução, mas atentos a que a falta de regulamentação ou que a natureza do nosso registro tem alguns limites. Por fim, o último dos eixos foi a proteção jurídica. O que é a proteção jurídica? De que forma eu protejo os direitos dos titulares das indicações geográficas e os direitos dos consumidores que vão ter acesso aos produtos com IG. Como eu já referi, os regulamentos europeus trazem especificamente todas as condutas que são proibidas. As denominações protegidas são protegidas contra o uso assim, assado, para produtos similares, produtos afins, que conduzem erro, falsa, enganosa, que trata embalagens, enfim, tem uma vasta regulamentação. Nós temos aqueles 3 ou 4 artigos que tipificam algumas condutas, essencialmente uma é sobre as falsas IGs, que aí nós podemos ter uma interpretação bem ampliada, outra sobre a falsa origem, até inclusive permitindo que se utilize termos retificativos, desde que ressalvada a verdadeira procedência, e aí nós já denotamos o quê? A ideia de que a intenção do legislador era proteger não especificamente o direito do titular, mas ele teve uma preocupação com o consumidor. Olha, mesmo que você esteja utilizando uma nomenclatura que vem aí tipo, sei lá, champanhe, mas se você ressaltou a verdadeira origem, nós estamos protegendo o consumidor. Agora, o direito do titular, será que nós estamos? Aí nós temos que recorrer ao quê? A legislação de concorrência desleal, a questão do desvio de clientela, dos mecanismos de fraude, a legislação de defesa do consumidor, a Constituição Federal, o Código Civil, enfim. E até tem uma percepção aí recente, que eu fico feliz, que as nossas decisões judiciais, as nossas interpretações judiciais estão ampliando o leque, e aí também coibindo atos de aproveitamento parasitário quando ele não está dentro de uma relação concorrencial.
Porque, ok, quando eu tenho um vinho Vale dos Vinhedos, que concorre lá com o vinho que é protegido, Vale dos Vinhedos, é óbvio que eu tenho um desvio de clientela e uma relação de concorrência e que isso é proibido. Isso está na lei, é claro. O problema é quando eu tenho um queijo Vale dos Vinhedos e um vinho protegido com uma denominação. A União Europeia tem essa regulação, não na lei de IG, mas no regulamento de marcas, em que o aproveitamento da notoriedade de um nome é coibido, ainda sem falar em questão de relação concorrencial. Aqui nós estávamos atrelados a isso. Nós já temos uma decisão lá de 2005, que era única, isoladinha, perdida lá sobre aquela questão do Bordeaux, né, do buffet, e de um contrato, acho que era uma empresa de eventos que colocou Bordeaux, e o juiz entendeu que era aproveitamento parasitário da questão, mas foi um caso isolado na época. Hoje nós já temos nas câmaras especializadas em propriedade intelectual várias decisões nesse sentido, não referentes propriamente à indicação geográfica, mas que dão respaldo para isso, referentes às marcas. E um caso aí emblemático é o da maisena, né? A maisena e o alizena, são produtos que definitivamente não confundem o consumidor. Eu não vou comprar alisador de cabelo, a maisena, achando que ele está alisando o cabelo, em que pese algumas pessoas usem para alisar, mas eu não vou comprar um por outro, né? Eu não vou desviar a clientela, mas a decisão judicial foi no sentido de que não. A pessoa, quando vai comprar aquele alizena e ela lembra do maisena, ela pode não confundir, pode não desviar a clientela, mas ela está associando a tradição, a reputação daquela empresa que está há 50 anos no mercado vendendo um produto de qualidade. Então, isso nós precisamos resguardar. Teve uma decisão aqui aqui, eu esqueço que eu estou em Brasília, mas lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre o energético, o Red Bull, e lá tem o Red Horse. E a juíza entendeu que não foi aproveitamento indevido. Gente, por que cargas d'água alguém vai colocar um energético com o nome de Red e não é búfalo a cavalo? Red Horse. É claro que isso foi inspirado e que, de alguma forma, quer se aproveitar da notoriedade, ainda que não confunda o consumidor, porque um é azul, outro é vermelho. Então, são essas práticas que nós não temos na nossa legislação um dispositivo expresso. E agora, então, nós temos decisões judiciais, ou com uma interpretação ampliada da concorrência, ou entendendo que aquele princípio do Código Civil que diz que veda o enriquecimento sem causa deve ser aplicado aqui, ou a Constituição Federal que diz que nós temos que ter práticas leais na concorrência. Ou seja, aquela questão que nós estamos falando, o fato de nós não regularmos isso especificamente faz com que a gente tenha que fazer um exercício de interpretação e que as coisas demorem um pouco mais para amadurecer, mas já temos essa resposta. E também isso, com certeza, vai ser aplicado para as indicações geográficas. Fiz um parênteses enorme, falei até da maisena no meio das indicações geográficas. Fecha parênteses. Não posso me entusiasmar. Mas, enfim, o sistema de... É que pedir para falar pouco já é um problema, né? Sistema de indicações geográficas no Brasil, então, gente, rapidamente, nós temos como eixo central a Lei de Propriedade Industrial, e eu coloco em igualdade de cor ali com a instrução normativa, porque, na verdade, ela veio fazer esta interpretação de tudo aquilo que o legislador não escreveu e trouxe como condições do registro, então. Algumas coisas nós temos que recorrer às decisões judiciais, porque, na verdade, ela não está, né, nós não temos nem outras leis, enfim, acaba sendo resolvido através, como essa questão que eu falei do aproveitamento parasitário, mas nós temos algumas lacunas que ou foram incorporadas na IN e ainda precisam da devida regulamentação, ou não foi possível introduzir isso na instrução normativa, até pela competência do INPI, e aí nós precisamos da devida regulamentação. E algumas coisas que nós precisamos ir mais além. Nós precisamos só regulamentar, ou nós precisamos rever e alterar aquilo que nós já temos. Que essa é uma questão que eu disse que é nós entendermos o que nós queremos das indicações geográficas e da concepção dos signos. Foram, então, as conclusões desse primeiro estudo. O segundo, que só tem 2 slides, então ele é bem breve, é identificar, então, através desses parâmetros, desses casos que a gente analisou na União Europeia, o que nós tínhamos de interessante para o Brasil. Eu acho que mais do que os parâmetros ou a metodologia que eles adotaram, ou o procedimento, são essas 2 percepções aqui, que nós já tínhamos a partir da nossa realidade, então acho que o momento foi oportuno, de compreender que a IG é integrante de um processo dinâmico, que como nós mudamos, os processos de produção mudam, os produtos mudam, os fatores naturais mudam, até o saber fazer pode mudar, pode ser aperfeiçoado, e a IG não pode ficar estagnada, né? Então, mas existem limites, e isso deve ser devidamente justificado. Nós não podemos descaracterizar a IG. Nós temos que ter a manutenção dos requisitos que ensejaram essa proteção. E aí, por vezes, essa linha é bastante tênue, né?
Como resultado desse produto, desse trabalho, desses estudos, nós tivemos a oportunidade de participar da construção. Não é que a IN seja resultado desses estudos ou desse projeto, na verdade, esse já era um trabalho feito pelo INPI. Mas a possibilidade de ter essa interlocução entre os atores do projeto e ajudar na construção disso foi muito importante. Eu já aproveito a oportunidade para agradecer ao INPI e a toda a equipe pela forma democrática com que conversaram com todos os atores do projeto, nos ouviram, fomos ouvidos, e o quanto é importante isso, porque cada um tem uma percepção diferente, que às vezes a gente não tem. É claro que falhas sempre existem nesse processo, né? Está aí a União Europeia com, não sei, décadas, e eles estão aperfeiçoaram semana passada e atualizaram mais um regulamento, né? E nós temos limites, principalmente limites legais. Mas eu acho que grande parte, eu tenho certeza que grande parte das demandas que nós podíamos ter feito por meio da IN, o INPI conseguiu fazer nessa instrução normativa. Então, muitas destas coisas que foram apontadas, e principalmente o estudo 2, ele foi contemplado nessa instrução normativa. Podemos alterar, então, nós não adotamos especificamente, acho que nem a intenção era essa, né? Não é introduzir o modelo europeu, é ver no que ele pode nos ajudar. Nós não dividimos em alterações menores ou maiores, em ver procedimento, mas, enfim, as possibilidades reguladas é alterar a área geográfica, o caderno de especificações, nome e representação, e fomos à lei, até inovamos a questão da fungibilidade do registro, até porque eles não têm alguns probleminhas que nós temos por aqui, né? A questão do lapso temporal, né? No mínimo 24 meses, que eu acho que é um tempo mínimo ainda, né? Porque se o projeto, que às vezes leva 4, 5 anos, ou no mínimo 1 ou 2 anos, não estava maduro o suficiente para ser depositado e precisa de uma alteração, não é em 24 meses que nós vamos amadurecer o suficiente para pedir mais uma alteração. Daqui a pouco nós vamos ter mais demanda de alteração do que propriamente demanda de pedido de registro, né? E que esses pedidos de registro não descaracterizem em G, porque daqui a pouco, eu lembro que eu conversava com o pessoal, a gente está aqui, né, a gente pode falar, estamos entre amigos, entre pessoas que querem que as IGs se consolidem. O pessoal, algumas discussões que tinha lá no Rio Grande do Sul com o pessoal da carne, daqui a pouco eles queriam mudar o nome, eles queriam mudar a carne, olha, não é mais a mesma IG. Né? Então, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos descaracterizar aqueles elementos essenciais que ensejaram a proteção. Existem limites em relação a isso. Mas eu acho que as nossas demandas do setor foram atendidas, e vamos ver agora, né? Acho que, na verdade, vai ser na aplicação prática que vão surgir os problemas, que vai ser identificado qual foi a lacuna, o que não se regulou, o que deu uma outra interpretação. Eu acho a técnica de redação legislativa, e eu parabenizo o INPI por isso, que tem sido muito feliz, mas ela é um trabalho muito árduo. Né? Porque já dizia o professor Alberto Ribeiro, que ele disse 2 advogados, 3 opiniões. Isso quando a lei diz alguma coisa. Quando a lei não diz, então, como no caso das indicações geográficas, gente, o que nós mais temos é opinião. Pouco argumento, mas muita opinião. E isso vai surgir conforme a demanda e conforme os casos práticos. Então, esse processo, por mais que tenha sido regulado, ele precisa passar por um aperfeiçoamento. E agora, então, realmente finalizando, o sistema de IGs no Brasil, desafios. Eu acho que essa caminhada, né, eu entendo que essa caminhada que nós tivemos aí de 20 anos de vigência da lei, de muitas indicações reconhecidas, de muitos erros e acertos nesse processo de reconhecimento e consolidação, ele permitiu com que hoje nós estivéssemos mais maduros para poder entender quais são os parâmetros que nós precisamos, quais são os requisitos que nós queremos, que tipo de signo, quais são os nossos problemas. E os parâmetros europeus foram muito importantes nessa avaliação pela experiência que ele tem. Eu diria que, se eu tivesse que ressaltar um aspecto do que esse estudo, ou do que a normativa europeia pode nos inspirar, não propriamente incompatibilizar parâmetros jurídicos, acho que não é essa a ideia, mas a metodologia que eles utilizaram de descrever e de regulamentar tudo via legislativa, que faz com que o processo seja muito mais simples, dê margem a menos interpretação, e talvez nós não tivéssemos passado por tantas dificuldades nesses 20 anos aí, de compreensão da nossa legislação, de aplicação da nossa legislação. É claro que, como eu referi, nem todos os parâmetros adotados lá podem ser incorporados aqui, alguns por uma questão de diferença legislativa, a questão da natureza jurídica do registro e do cancelamento, por exemplo, outro por questão de realidade socioeconômica, a questão do controle de terceira parte, dupla função do controle, mas algumas coisas ficam, sim, são importantes e vão nos servir
de norte para aprofundar esse processo. Mas lembrando que existem diversas variáveis importantes no processo de consolidação das IGs. Eu reputo como as principais a questão da percepção do consumidor, a difusão disso, a percepção do próprio produtor, que precisa assumir como protagonista esse processo para evitar que nós tenhamos um registro que depois o produtor não se enxergue nesse registro, que não tenha participado nesse registro, ou que não consiga consolidar a sua IG no mercado. E a questão da lei. A lei é um desses eixos todos, mas é claro que se ela não tiver bem sincronizada e bem ajustada, nós vamos atravancar esse processo como ocorreu já. Hoje nós estamos muito melhor do que ontem, né? Hoje nós já temos uma IN atendendo algumas demandas, mas a gente sabe que ela está atendendo algumas demandas, até ampliando sua competência legal para tentar dar respostas que o legislador precisa responder. Então, eu participei, eu nem sei quantos anos atrás, nem convém dizer quantos anos, do grupo interministerial que discutiu um projeto de lei que foi lá apresentado, que felizmente não andou, uma das poucas, eu acho, 10 anos, está lá. Tomara que fique lá, que não desencavem esse projeto agora, porque nós estamos hoje, mas talvez amanhã vamos estar mais maduros ainda para rever, né? E que como perspectivas, eu espero que o governo atual seja sensível a essa causa, aproveite esses recursos humanos, esse caminho dessas instituições que estão aí há 20 anos trabalhando e vendo, não só estudando e se qualificando na questão técnica, mas também na prática, sabendo o que o produtor precisa, o que o mercado precisa, né? E indo pelo mundo todo para conhecer. Então, que esse trabalho seja o início, né? Não se encerre com este projeto, mas que ele seja um passo para nós termos uma caminhada mais efetiva. E eu aproveito, então, para agradecer essa oportunidade, agradecer os parceiros do projeto, o Ministério da Agricultura, que eu já tenho uma longa trajetória do norte a sul, do Acre ao Rio Grande do Sul, literalmente, há muitos anos, pelo trabalho sério de acompanhamento, de qualificação, ao SEBRAE, que está junto em diversos projetos de indicação geográfica apoiando os produtores, ao Ministério da Economia, agora, que também parceiro desse projeto, ao INPI, principalmente por ter dado essa abertura e ter sempre esse diálogo, que eu acho que esta é uma característica muito peculiar do Brasil, a interlocução de todos os atores nesse processo, que faz com que talvez a gente consiga dar respostas mais rápidas, né? Se nós formos vamos pensar o tempo que eles levaram para aperfeiçoar a legislação, nós estamos indo um pouquinho mais rápido, né? Não sei se nós vamos resolver ou vamos criar mais problemas, né? E, claro, nós temos todo o respaldo dessa experiência aí, de muitos anos dele. Então, que estes estudos e que essas observações permitam com que a gente consiga realmente fazer uma revisão legislativa que atenda aos nossos anseios e possa consolidar as nossas indicações geográficas na prática. Ok? Obrigada.